Olá, esse é mais um vídeo aqui no RH Academy e nesse vídeo eu quero te apresentar aí 7 itens para você organizar a sua empresa, independente do tamanho que a sua empresa tem. Então esse vídeo vai ser bem legal, bem interessante mesmo. Pode ser, já adiantando, que esse vídeo fique um pouquinho longo, mas não tem problema. Aí você pausa, você salva para assistir mais tarde, retorna no momento futuro ou faz o que eu recomendo, né? Assiste do início ao fim. Então é bem interessante aí, importantíssimo que você aproveite ao máximo esse conteúdo, beleza? Bom, vamos lá. Lembrando, né, que se você é novo aqui no RH Academy, é muito importante que você se inscreva, que você deixe o seu curtir. É o seu curtir que vai dizer para o algoritmo do Google, para o algoritmo do YouTube, que esse conteúdo funciona, que esse conteúdo gera valor, que esse conteúdo ajuda as pessoas. Então, muito importante que você faça isso, tá? Compartilhe também com todas as pessoas que você conhece, beleza? Mas vamos lá, né? Para o conteúdo aí, né? Para o vídeo propriamente dito. Para quem que esse vídeo foi pensado? Essa é a primeira pergunta que eu vou responder para você. Depois de algum tempo trabalhando bastante aí com consultoria, com assessoria para empresas, eu descobri, né, que existem algumas pessoas, especialmente empresários e empreendedores, que têm muita dificuldade para organizar suas empresas. Então esse vídeo foi pensado exatamente para esse tipo de público, para esse tipo de pessoa. Empresários e empreendedores, quem tem uma empresa, quem é dono de uma empresa, quem abriu uma empresa há pouco tempo, quem abriu uma empresa há muito tempo, enfim, quem toca um negócio aí. E um tipo específico aí, vamos chamar assim, de empresários e empreendedores, né? Aquelas pessoas, aqueles profissionais que trabalham, sei lá, 10, 12, 14 horas por dia, que trabalham muito mais apagando incêndios na empresa, né? Muitos imprevistos acontecem, eles precisam resolver, acaba tirando foco. E especialmente para quem quer ter uma empresa mais organizada, uma empresa mais produtiva, né? Enfim, uma tranquilidade maior na hora de trabalhar, tá? Do que esse conteúdo vai te ajudar? Bom, esse conteúdo, obviamente, ele vai te ajudar a melhorar o desempenho da sua empresa como um todo, tá? Apesar desse canal aqui do RH Academy ter focado mais em conteúdos de gestão de recursos humanos, gestão de pessoas, liderança, comecei a entender que a gente precisa expandir um pouquinho, né? Sair dessa caixinha para, de fato, ter um impacto maior e positivo nas organizações. Por isso que a gente vai olhar uma empresa como um todo agora, tá? Principalmente, além de melhorar o desempenho da empresa, obviamente você vai estar melhorando também o desempenho das pessoas que trabalham com você, que trabalham para você, que trabalham na sua empresa. Isso aqui vai te ajudar também a gerenciar e implementar mudanças, vai te ajudar a entender melhor e principalmente determinar a melhor maneira de se implementar uma estratégia e principalmente de agir, tá? Na implementação dessa estratégia, dessas novas atividades que você quer que ocorram aí na sua organização. Então, a ideia desse vídeo é essa, beleza? Então, agora sim, né? Vamos lá, conteúdo, né? Bom, quando a gente fala aí de 7 itens para organizar a sua empresa, eu vou dividir esses 7 itens em dois grandes fatores, ou melhor, 2 categorias, tá? Deve estar aparecendo para você aí na tela. Bom, a primeira categoria é a categoria, vamos chamar assim, hard, ou seja, são elementos objetivos, ou elementos normalmente técnicos, né? Itens técnicos. Alessandro, o que é um elemento objetivo? O que é um item técnico? Vamos pegar, por exemplo, esse controle aqui, tá? De ar-condicionado, ou mesmo o meu óculos, tá? Meu óculos está aqui. Você olha esse óculos, você crava, né? Você tem certeza, bom, isso é um óculos, ou seja, não há dúvidas se esse óculos está aqui ou não está, ou seja, é um item objetivo. Item técnico é um processo, uma estrutura, tem, não tem, 1 mais 1 igual a 2, tudo isso é itens objetivos, tá? Elementos objetivos que a sua empresa tem, eu tenho certeza que a sua empresa tem, em um maior ou menor nível de desenvolvimento, maior ou menor nível de implementação, tá? E a outra categoria que eu estou classificando aqui são os elementos, vamos chamar assim, soft, né? Ou comportamentais. Esses elementos eles não são tão objetivos, a gente pode ajudar a torná-los mais objetivos, mas na maioria das vezes não são. São elementos que passam pela percepção das pessoas, e aí é uma coisa importantíssima aqui, né? Se você trabalha aí com 10 pessoas na sua empresa, é bem possível que você tenha, no mínimo, aí 10 percepções diferentes sobre um item. Tá? Sobre um comportamento. Se você pedir para as pessoas, o que é integridade, por exemplo, eu tenho certeza que é bem possível que você possa ter aí
10 respostas diferentes, tá? Então, soft está na cabeça da pessoa, passa pelas pessoas. Hard está na conta da empresa, tá? E eu vou te mostrar como você usa cada um desses elementos da melhor maneira possível para aquilo que você quer aí na sua organização. Vamos lá, então. Quais são os itens hards, né, para começar a organizar a sua empresa? O primeiro item aqui é a estratégia, ou seja, sua empresa sabe onde ela está agora, sabe quais são os recursos que ela tem agora, quais são as oportunidades de aproveitar esses recursos e oportunidades de adquirir novos recursos, e ela sabe para onde quer ir no futuro, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, aonde quer estar, em que situação, em que mercado, em que condição. Estratégia é basicamente isso, tá? Identificar onde você está agora e definir para onde você quer ir no futuro, tá? Por que ele está aqui, objetivo? Ou você tem uma estratégia ou você não tem, tá? É obrigatório? Não é obrigatório, tá? Nada daqui eu vou tratar como obrigatório. Eu vou sempre recomendar, é bom que tenha, tá? Se você não tem uma estratégia, você não sabe para onde você está indo, é como se você entrasse no seu carro para viajar, simplesmente ligasse o motor e saísse por aí dirigindo, chegar onde chegou, tá valendo, tá? Não é geralmente assim que a gente tira férias, tá? Então estratégia é bom ter. Estrutura. Bom, estrutura é como que a sua empresa está organizada estruturalmente. Quem responde para quem? Tá? Tem cargo, não tem cargo? E aí é bem comum aqui a gente entrar naquela discussão, não, aqui na minha empresa todo mundo faz tudo, e eu já vou te mostrar por que esse exemplo é muito, por que essa mentalidade de todo mundo faz tudo é muito perigosa, e certamente você deve estar perdendo dinheiro, você deve estar tendo muita dor de cabeça e você tem uma equipe altamente improdutiva por justamente adotar essa mentalidade de todo mundo faz tudo. Tá? Então, estrutura. Tá? Sistemas. Sistemas são os sistemas que a sua empresa tem e como a sua empresa está organizada. O que entra aqui? Processo, sistema, né, aplicativos, né, sistemas de informação, a divisão do setor, do trabalho, das pessoas. Então, elementos hards, ou você tem um sistema ou você não tem, ou você tem um sistema, ou você tem uma estrutura ou não tem, estratégia tem ou não tem. Nos itens softs aí, também a gente vai entrar em cada uma das definições para você entender mais a fundo. Nós temos os valores compartilhados, ou seja, o que as pessoas acreditam aí na sua empresa, né, o que é importante em termos de comportamento, o que você não abre mão. Habilidades e capacidades, ou seja, qual é o nível de habilidade e de capacidade que as pessoas que estão trabalhando na sua empresa têm, ou que você precisa que as pessoas tenham. Qual que é o estilo da sua empresa, né, a cultura, ou seja, o jeito da sua empresa, e a sua equipe, né, se você tem as pessoas com as habilidades necessárias. Então, aí a gente tem 7 itens divididos em 2 categorias, e agora a gente vai entender cada um deles de uma maneira bem simples, tá? 1 ou 2 frases aí para você aprender um pouco mais e saber exatamente o que fazer daqui para frente, beleza? Outra coisa, tá? Antes da gente passar para a definição desses temas. Eu separei aqui esses temas em 2 categorias, tá? Esses itens em 2 categorias aí, então para ficar mais fácil para eu repassar isso para você. Só que na realidade de trabalho, aí na realidade da sua empresa, como você desenvolve as suas atividades, eles não acontecem separados. Tá? Eles vão estar sempre interagindo um com o outro, muito parecido com esta imagem que está aqui do lado. Tá? Então a gente tem aí uma série de itens que estão se conversando, interagindo, enquanto você modifica um, vai causar impacto nos outros 7. Então acho que esse é o grande detalhe, assim, vamos chamar assim, é o cuidado que precisa se ter na hora de fazer uma implementação, porque ele vai interferir, vai impactar em todos os outros. Então essa lógica, né, esse entendimento dessas conexões é importantíssimo, além de entender as diferenças de cada uma das categorias e dos elementos, beleza? Então vamos lá. Bom, vamos entender a sua empresa, tá, como um sistema, como o nosso corpo humano. Tá? E aí tem 2 imagens bem legais aqui, tá? Para a gente já começar a evoluir no nosso raciocínio. No nosso corpo humano, nós temos sistemas. Tá? Então a gente tem o sistema circulatório, a gente tem o sistema digestivo, a gente tem, sei lá, o sistema nervoso. Tá? Então, sistemas. Então vamos entender esses sistemas do corpo humano como se fossem os setores da sua empresa. Tá? Então na sua empresa você tem o setor de marketing, você tem o setor de vendas, você tem o setor de operações, você tem o setor financeiro. Cada sistema tem uma função específica. Tá? E dentro desse sistema, aí voltando para o corpo humano, né, sistema circulatório, nós temos os órgãos. Vamos entender os órgãos como os cargos da sua empresa. Tá? Então, o coração tem uma função específica, ele tem responsabilidades específicas. Os vasos sanguíneos, as veias, têm responsabilidades específicas. Os vasos têm outras responsabilidades específicas. Tá? Então a lógica é essa, para a gente começar a entender e evoluir daqui para frente. Agora vamos imaginar
aquele mesmo princípio que eu falei alguns minutos atrás. Putz, aqui na minha empresa todo mundo faz tudo. Vamos pegar esse princípio, aqui na minha empresa todo mundo faz tudo, e aplicar no nosso corpo humano, tá? No meu corpo humano. Agora eu digo para o meu corpo aqui, para os órgãos do meu corpo, se eu tivesse a capacidade de controlar eles, eu diria assim, olha, órgãos do meu corpo, sistemas do meu corpo. Agora todo mundo faz tudo. O que pode acontecer aí? Sei lá, digamos que o meu intestino queira... Não, agora eu quero pensar um pouco, né? Quero fazer o trabalho do cérebro. Não vai dar certo, tá? Sendo bem objetivo. Por quê? Fazendo essa analogia, tá? Eu quero que você entenda esse exemplo bem bobo aí, pode parecer. Cara, o meu intestino, vamos chamar assim, talvez não seja nem o melhor exemplo, mas ele tem capacidades específicas. Ele foi desenvolvido ao longo de toda a evolução humana para fazer uma função muito bem clara, muito bem definida. Ele não foi desenvolvido para pensar, para raciocinar, para controlar emoções, para tomar decisões. Ele não foi desenvolvido para isso. Então, quando eu coloco vamos pensar assim, um órgão do meu corpo fazendo uma função que ele não tem capacidade para isso, que ele não foi desenvolvido para isso, que ele não, entre aspas, estudou e se formou para isso, eu vou ter problema, sabe? Eu vou morrer, literalmente, é o que vai acontecer, tá? Então, pega esse princípio e olha para dentro da sua empresa, tá? Quem está fazendo o que na sua empresa, quais são as qualificações dessas pessoas e por que elas estão fazendo bem feito o trabalho delas e por que elas não estão fazendo bem feito o trabalho delas. É exatamente o mesmo princípio com os nossos órgãos do corpo, tá? Os nossos músculos, tudo. Então eu quis trazer esse exemplo para você entender. Porque a partir de agora a gente vai entrar exatamente na definição dos itens. E se você tiver esse princípio do corpo humano, fica muito mais fácil de você aprender e absorver esse conteúdo que a gente vai falar daqui para frente, beleza? Então vamos lá. Bom, o primeiro item que eu falei lá na frente é a estratégia, ou seja, é o que sua empresa quer alcançar no futuro para construir ou manter uma vantagem competitiva e gerar valor. Tá? Ou seja, sua empresa é muito boa em instalar vidros, né? Como que ela mantém essa vantagem competitiva? Muito boa em instalar vidros e como que ela gera valor para quem compra o serviço dela? Basicamente essa é a grande pergunta que você tem que responder na estratégia, tá? Porque essa estratégia é que vai te dar, olha, a gente vai... É a estrela norte, sabe? É o que vai guiar para onde a empresa vai caminhar. Se você não tem, você vai para qualquer lado, né? O seu concorrente pode ditar a sua estratégia, porque se ele baixa o preço, você pensa, putz, eu tô cobrando muito caro, vou baixar o preço. Veja que você baixou o preço, não porque o seu cliente não está comprando, ou enfim, o seu cliente diz que está caro, ou qualquer coisa do tipo. Você baixou o seu cliente porque o seu concorrente baixou o preço. Então, seu concorrente dita a sua estratégia, caso você não tenha uma estratégia. Estrutura, tá? É como a sua empresa está organizada. Como os departamentos estão organizados, como as equipes dentro desses departamentos estão organizados. Isso inclui também quem se reporta a quem. Quem, entre aspas, manda em quem. Tá? Quais são as responsabilidades de cada pessoa. Você tem um gestor que está fazendo operação? Está errado. Tá? Você tem pessoas da operação que estão fazendo gestão? Está errado. Tá? Quem se reporta a quem. Se você não tem isso, você vai apagar incêndio todo dia aí na sua empresa. Porque as pessoas não sabem o que fazer. E é sua função, enquanto empresário, enquanto empreendedor, definir isso, organizar isso. Tá? Tenha a mentalidade que você é como se fosse um técnico de futebol, o dono de um time de futebol. Tá? Você é o dono da empresa, você é o dono de um time de futebol. Tá? Você tem que organizar os setores do seu time de futebol para fazer o seu time de futebol andar. Enquanto empresa, tem que ter o departamento esportivo, o departamento médico, tem que ter o departamento, o treinador, os jogadores. Tá? A lógica é essa. Estrutura. Se funciona no time de futebol, se funciona no corpo humano, vai funcionar na sua empresa. Tá? Eu estou falando de coisas aí que nosso corpo humano existe há milhares de anos, se não milhões. Tá? Sistemas. Bom, os sistemas da sua empresa é como a sua empresa funciona. Tá? São as atividades que as pessoas realizam, são os procedimentos diários que devem ser realizados para realizar o trabalho. E aí a gente tem quais são as atividades e os procedimentos para gerar vendas. Quais são as atividades e os procedimentos para entregar o seu produto ou o seu serviço. Quais são as atividades e procedimentos para você saber se você está tendo lucro ou prejuízo. Tem algum controle, tem algum indicador. E aí também, aqui dentro dos sistemas, entra a tecnologia. Tá? Então, os sistemas tecnológicos que você utiliza, os aplicativos, os programas. Tá? Tem o programa de controle financeiro, tem o programa de ordem de serviço, tem o WhatsApp, é um sistema. Tá? Por exemplo, caso você use aí na sua empresa. Então, quando você coloca esses sistemas no lugar certo, com o processo correto, você melhora muito a eficiência da sua empresa. Se você não tem uma empresa sistematizada, organizada,
que conecta diretamente com a estrutura lá, você vai também ter problemas, tá? Porque além de apagar incêndio pela falta de estrutura, você não vai saber aonde você está errando, porque você não tem um sistema que torne o trabalho eficiente. Né? Você não consegue ter o tempo de fato para fazer a gestão da sua empresa. Né? Você vai fazer a gestão do dia a dia. Essa é a pior coisa que pode acontecer com um dono de empresa. Na minha opinião, tá? Na minha opinião. Bom, vamos lá. Valores compartilhados. Agora a gente já está entrando nos elementos soft. Até então a gente falou dos elementos, entre aspas, hard. Bom, valores compartilhados são aquilo, tá? Valores centrais que refletem como você trabalha, como a sua empresa trabalha, a ética geral da sua empresa, tá? Basicamente, quando a gente fala de valores compartilhados, vamos entender como do que a pergunta, né? Responda, do que a sua empresa não abre mão por nada no mundo. Eu vou dar um exemplo bem bobo também, que nas consultorias eu faço a mesma pergunta, nos treinamentos, nas aulas, a mesma pergunta. Ocorreu certa vez, eu estava falando justamente de valores compartilhados, e aí o pessoal não estava conseguindo entender muito bem, e eu pensei assim, aqui, quem tem filho pequeno, né? Uma criança, sei lá, 2, 3 anos de idade, uma moça ergueu a mão lá, eu tenho. Aí eu pensei, pedi para ela assim, fulana, se eu te der, aliás, por quanto você quer me vender o seu filho? Ela, não quero vender meu filho. Né? Mas por quê? Não, porque eu não abro mão dele, né? Por nada no mundo. Aí eu, nem por, sei lá, 5 milhões de reais, se eu te der agora 5 milhões de reais, você não me dá seu filho? Eu quero a sua criança, né? Aquela criança que você teve, né? Junto com o seu marido, seu esposo, seja lá o que for. Eu quero ela para mim, eu te dou 5 milhões de reais. Ela, não, eu não abro mão de nada, por nada no mundo do meu filho. Então aqui, ó, a analogia é essa. Valores compartilhados são comportamentos dos quais você, que criou essa empresa, ou que a sua empresa acredita que não devem ser abertos mão por nada do mundo. Tá? Não, a gente não abre mão por nada do mundo. Só estou usando o exemplo da criança para ilustrar isso. Tá? Tem coisas que são muito valiosas para a gente e não interessa quem for a pessoa que queira, entre aspas, tirar da gente, ou quais as situações que a gente coloca, eu simplesmente não vou fazer. Porque aquelas coisas, né, esses valores, ou aquelas pessoas são mais importantes para mim do que qualquer coisa no mundo. Tá? Então, o racional é esse aqui. Tá? E aí você precisa descrever isso em termos de comportamento e não só colocar a palavrinha bonitinha, ética, comprometimento, sentimento de dono. Não. Você precisa colocar essa palavra e descrever esse comportamento para que as pessoas conheçam qual é o comportamento que você valoriza. Tá? Lembrando, já falei anteriormente, se você colocar a palavra ética como um valor compartilhado, ou seja, comportamentos das quais a sua empresa não abre mão, você não abre mão, e você tem 10 pessoas na empresa, eu tenho certeza que tem 10 definições de ética. Muito aproximadas, mas 10 definições diferentes. A sua função aqui é dizer exatamente o que é o valor compartilhado para a sua empresa. Tá? Porque aqui tem um erro também que acontece, muito frequente, que é o dono da empresa, quem abriu a empresa, independente do tamanho da empresa, ou o gestor da empresa, né, caso a gente esteja falando de um profissional, caso você que esteja me assistindo aqui seja um profissional que trabalha como gestor, né, contratado, mas é bem comum que esse dono dessa empresa, esse empresário, esse empreendedor, ele ache que as pessoas que trabalham com ele pensam da mesma maneira que ele. Está errado. Ele acha, se a resposta para a pergunta, as pessoas pensam da maneira como você, a resposta começa com acho que sim, acho, já está errado porque você não tem certeza. Então você está trabalhando na dúvida. Tá? Criar a descrição dos valores compartilhados elimina a dúvida. Ou seja, você tem claro lá. Tá? Você vai verificando isso ao longo do tempo. Então essa é a função dos valores compartilhados. Andando mais um pouquinho aí. Estilo. Tá? Estilo é o jeitão da sua empresa. Tá? Como que a sua empresa, as pessoas da sua empresa trabalham, está relacionado com a cultura da sua empresa, é o estilo da liderança, é a maneira como as pessoas conversam na sua empresa, a maneira como as pessoas se vestem, a maneira como as pessoas se comunicam, a maneira como a empresa, ou seja, a média, né, todas as pessoas da sua empresa agem, se comportam e fazem negócio. Tá? Então, é muito comum, assim, vou dar um exemplo que eu vejo bastante, assim, em imobiliárias, por exemplo. Né? A gente tem uma imobiliária que o jeitão daquela imobiliária é todos os corretores de terno, todos os corretores com um telefone muito bom, com relógio muito bom, com carro muito bom. É o jeito daquela empresa. Tá?
Ele se apresenta dessa maneira. E tem uma outra corretora que o pessoal é mais descontraído, né? O pessoal usa tênis, usa uma calça jeans, uma camiseta com a logo da empresa. Então veja que são duas imobiliárias bem diferentes, atuando no mesmo segmento, mas com jeitos diferentes, tá? Então você precisa entender isso aí, tá? Equipe. Na equipe são exatamente as pessoas contratadas, né, na sua empresa. É quem são as pessoas que trabalham na sua empresa. Essas pessoas que trabalham na sua empresa, elas têm o jeito da sua empresa, o estilo da sua empresa, compartilham os valores que a sua empresa acredita, elas estão nos sistemas, na estrutura, estão trabalhando para desenvolver e alcançar a visão da estratégia? É uma pergunta importantíssima aí, tá? Da gente se ver e a gente precisa avaliar daí a nível de pessoas. Veja aqui, olha só, dos 7 itens, tá? A gente já está aqui no 6º, se não me engano, que é a equipe, ou seja, as pessoas que trabalham na sua equipe, é um dos últimos e a gente vai olhar para a pessoa depois que todo o resto já estiver em pauta, já estiver rodando. E é bem comum também que o empresário chame um consultor ou contrate assim, olha, não, o fulano é o problema dessa empresa. Não é. Tá? Se você não tem todos os outros itens, é bem possível que o fulano não seja o problema, e sim um sintoma de uma doença maior, que é a falta de estratégia, falta de estrutura, falta de sistema, falta de valores compartilhados, falta de cultura. Tá? Importantíssimo você entender isso aqui. E aí, por fim, são as capacidades, ou seja, as habilidades, né, que as pessoas têm. Basicamente, quais são as habilidades, quais são as competências reais, ou seja, aquilo que de fato seus funcionários, seus colaboradores, pessoas que trabalham para você na sua empresa têm. E o que de fato essas pessoas precisam saber fazer e em que nível de qualidade. Tá? Porque você pode achar que as pessoas têm habilidade para fazer o trabalho pelo qual você contratou elas. Só que se você não tem certeza, você vai de novo, vai estar trabalhando na dúvida. Então, assim, de todos esses itens, né, equipe e pessoas estão lá no último, em tese, uma das últimas coisas que a gente vai olhar. Tá? E aí, quando a gente fala do nível de habilidades e capacidades, você tem algumas ações, ou seja, se as pessoas não têm a habilidade necessária, a capacidade necessária para fazer o trabalho no nível de qualidade que você precisa que seja feito, você tem que tomar uma ação. Você pode substituir essa pessoa, você pode treinar essa pessoa, recomendo que seja feito assim, tá? E aí você vai medindo, né? Ou seja, se eu treinar essa pessoa para fazer essa atividade, que a chance é que ela faça a atividade melhor. Se ela faz uma atividade melhor, ela é mais produtiva. Se ela é mais produtiva e faz uma atividade melhor, ela comete menos erros. E aí você tem uma empresa que está evoluindo. Você para de apagar incêndio. Certo? Bom, esses aqui são os 7 itens aí, né? Para você começar a organizar a sua empresa, a sua organização. E agora você deve estar se perguntando, né? Pô, Alessandro, mas por onde que eu começo, né? Qual que é o primeiro passo que eu dou? E a minha resposta é: depende em qual é o estágio, o estado atual da sua empresa. E eu digo isso porque você já pode ter uma estratégia clara, você já pode ter uma estrutura bem definida e você tem bons sistemas instalados. Então, esses elementos, entre aspas, hard, né, objetivos, técnicos, já existem. Você está com um problema de que você não está conseguindo fazer as pessoas utilizar isso. Aí a gente vai para a parte soft. Tá? Agora, se você me fala assim, putz, Alessandro, eu não tenho nada, eu não tenho estratégia, não tenho estrutura, não tenho sistema. Então, teoria, sugestão, começaria pelos itens hard. Por que eu estou falando isso? Porque esses itens hard, né, esses itens objetivos, esses itens técnicos, eu entendo que eles estão 100% no seu controle de ter ou de não ter enquanto empresário, enquanto empreendedor. Tá? Os outros itens soft, eles não estão 100% no seu controle, mas você tem uma influência grande sobre ele. Então, a maneira com que a gente trabalha para implementar, entre aspas, itens objetivos e itens comportamentais é diferente. O tempo de resposta de cada um é diferente. Por isso que a resposta depende do estágio, do estado atual da sua empresa. Beleza? Bom, essa aqui é uma ideia bem geral, né? E lembrando, né, que todos esses itens se conversam entre si, né? Eles estão sempre se comunicando a todo o momento. Beleza? Bom, era isso para esse breve vídeo aqui no RH Academy. Espero que você tenha curtido, espero que esse conteúdo tenha te ajudado. E também estou pensando já um vídeo, uma etapa número 2 desse material aqui, que provavelmente vai sair aí nos próximos dias, beleza? Bom, se você curtiu esse vídeo, não se esqueça aí de deixar o seu joinha, deixar o seu gostei. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e também compartilhe com todo mundo aí, tá? Com todo mundo que você conhece, com as pessoas que você interage, beleza?
Bom, tenho certeza aí que esse conteúdo vai ajudar bastante. Eu te vejo no próximo vídeo aqui no RH Academy. Foi um prazer, até mais, tchau.